Boa noite a todos e a todas que estão assistindo ao meu canal. Agradeço muito, sejam bem-vindos, certo? Então, como vocês já devem ter percebido, o meu canal se chama Ensaios Econômicos Históricos. Então, é elementar que os temas que eu vou trabalhar aqui, que eu pretendo trabalhar nos presentes vídeos, são temas voltados entre economia política e a própria história. Bem, mas quem sou eu, primeiramente? Bem, o meu nome é Luiz Alexandre, certo? Sou graduando pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB, em Vitória da Conquista. Eu faço História, estou no 4º semestre do curso e tive a ideia de gravar vídeos referentes às temáticas históricas, mais precisamente sobre as categorias, não tanto sobre a história em si, aquela história linear que a gente conhece, a história dos livros didáticos. Pretendo gravar sobre alguns assuntos pontuais, por exemplo, patriarcado, liberalismo econômico, socialismo, assuntos conteúdos que não são muito caros na nossa contemporaneidade, certo? Ainda mais para nós, latino-americanos, que vivemos toda essa atmosfera de repressão desde a nossa colonização, certo? Bem, então, do que é que se trata o canal? Economia política e história são temas amplos, certo? Então, bem, como eu já disse, o objetivo desse canal é justamente tentar trazer uma reflexão para categorias que são fundamentais para que nós podermos entender a realidade que nos circunda e entender de uma forma crítica, podendo ter arcabouço teórico e metodológico para que nós possamos enfrentar essa realidade, seja na teoria ou seja na prática. Bem, eu pretendo abordar os temas de uma forma colaborativa, ou seja, vocês podem me enviar mensagens, vocês podem colocar nos comentários temas que vocês querem que abordem, podem dar sugestão de leitura que vocês querem que eu faça alguma revisão, algo nesse sentido, certo? Elementar que como eu tenho uma formação em história, eu posso trazer mais facilmente temáticas que envolvam a história do que a economia em si. Até porque a economia que eu estou me propondo trabalhar aqui é uma economia política, ou seja, de que forma as estruturas econômicas da nossa sociedade inferem no nosso dia a dia, certo? Então, seria mais ou menos esse o objetivo do canal, certo? Bem, os meus dados como Facebook, Instagram e até mesmo o currículo Lattes, eu vou estar deixando na descrição do vídeo e também está na descrição do canal, certo? Mas bem, talvez não fique muito claro esses meus objetivos se eu não fizer uma reflexão primeiramente sobre os métodos da história, certo? Então aqui eu me proponho a fazer uma breve reflexão da ciência histórica. Bem, para muitos, principalmente as pessoas mais novas que estão assistindo meu canal, podem desconhecer os métodos da história, como funciona a ciência histórica. Então, eu acredito que nós temos que desmistificar o mito de uma história neutra e pautada na análise documental meramente descritiva, certo? Veja bem, ao longo do século XIX, a escola positivista se propôs a fazer uma análise documental em que os documentos eram fatos que eram colocados em uma ordem cronológica, certo? E é mais ou menos essa história que nós temos acesso nos livros didáticos. Uma história que se pretende a crítica, uma história em que não conseguimos identificar aportes metodológicos, aportes ideológicos, certo? Mas bem, isso na verdade é uma grande mentira, porque ao mesmo tempo em que nós nos propomos a ser neutros, nós estamos na verdade apoiando o status quo, ou melhor dizendo, a realidade que está posta, a realidade que é concreta que nos circunda, nós a estamos legitimando, certo? E na verdade não existe neutralidade científica em nenhuma área, pois ao lermos as fontes, ao nos propomos a fazer história, nós vamos ler a partir de uma teoria, não existe história sem teoria, certo? E aí, claro, existem vários aportes teóricos, metodológicos, certo? Como, por exemplo, a história social do Peter Burke, o marxismo de Thompson, o marxismo do Hobsbawm, a escola dos análises, certo? Então eu pretendo
trabalhar nos próximos vídeos assuntos que lidem com essa temática, certo? Mas bem, quando a gente percebe que a história, na verdade, ela participa de toda a nossa base curricular comum, ela participa no nosso processo de conhecimento do mundo, participa no nosso processo de aprendizagem, nós vemos que é uma disciplina que nos é muito cara, e nós podemos ver que há uma tentativa, desde a ditadura militar, na verdade desde sempre na história do Brasil, de restringir a educação a uma pequena parcela da população, inclusive a história, certo? A história e a economia política, claro, vinculando sempre as duas, o objetivo desse canal, é um dos temas mais caros que nós temos hoje e postos em xeque, porque nós hoje nós começamos a acreditar que a história, a economia política, todos esses temas não são importantes para a nossa formação enquanto seres humanos, enquanto cidadãos conscientes de nós mesmos, certo? Mas bem, a história, ela tem uma capacidade que, na minha opinião, é a maior virtude da história, de dialogar com outras áreas. Então, o tempo todo aqui eu vou estar falando da sociologia, vou estar falando da antropologia, certo? Vou estar buscando conceitos até mesmo na aritmética, na biologia, certo? Então, sim, a ciência histórica, na verdade, ela não é apenas a história corrida, factual, como nós estamos muitas vezes acostumados a ver nos livros didáticos. E nem aqui estou me propondo a estudar a história linear. Estou me propondo a estudar pontos fundantes que possam ser de serventia aos visualizadores desse canal e até a mim mesmo no futuro, quem sabe. Mas bem, o objetivo desse canal, como já diria a Escola dos Análises, seria justamente aprender o passado do homem em sua totalidade, em toda a sua complexidade, em suas riquezas materiais. Seria nós podermos olhar, vislumbrar através do processo histórico como nós podemos entender as categorias contemporâneas, como nós podemos entender nosso momento político e como nós podemos entender como os aparelhos ideológicos do Estado ou das classes dominantes funcionam na nossa realidade material, certo? Bem, eu acredito que ficou claro os objetivos, ficou clara a minha concepção do que é história, certo? Ficou claro de como eu pretendo fazer esse resgate histórico de alguns pontos fundantes, categorias econômicas que podem nos ajudar a revelar as estruturas de determinadas sociedades e até mesmo da nossa. Bem, eu agradeço a atenção, espero que logo mais eu possa melhorar a qualidade dos vídeos, que eu possa melhorar a qualidade do conteúdo, certo? Mas para isso, isso leva tempo, isso leva prática, certo? Eu nunca tive um canal no YouTube, esse é o meu primeiro. Estou aprendendo a mexer em questões como gravação, como áudio, certo? Então eu espero que vocês sejam compreensivos nesses meus primeiros vídeos, mas eu acredito que vai ser bem legal a lógica desse canal. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Valeu!